Porque eu, de verdade, não faço ideia de alguma coisa que deixe a mãe mais cansada, mais esgotada do que um bebê chorando o dia inteiro. Um bebê irritado o dia inteiro. Um bebê que não consegue fazer soneca de qualidade. Um bebê que acorda a cada 10, 15 minutos na soneca, fica com aquela soneca picadinha, fragmentada, e depois o sono noturno começa e acorda de hora em hora também. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais estressantes. O acordar para mamar é cansativo, mas bebê chorando o dia inteiro, eu, como mãe, né, acredito que seja uma das coisas mais estressantes. Qual que é o principal motivo? Né? Por que esse bebê briga tanto? Porque quando a gente descobre o motivo, fica muito mais fácil da gente resolver. Quem aqui já se pegou zanzando de um lado para o outro, com o bebê chorando, o bebê irritado, aos prantos ali, que não consegue dormir? Quantas vezes, quando esse bebê dorme, parece que, né, que ele foi vencido pelo cansaço. E provavelmente ele estava, né, tão cansado que ele foi sim vencido pelo cansaço. É o bebê que não está com qualidade aquele início de sono. Agora, por que esse bebê brigou tanto? O principal motivo está relacionado às janelas de sono. A janela de sono, ela é diretamente ligada pela adenosina. Só para vocês entenderem o conceito e amarrar com vocês isso aqui, que é extremamente importante, para vocês terem o entendimento. Nós não precisamos decorar nada, nós temos que ter o entendimento das coisas. Porque quando a gente entende, as coisas ficam mais simples, mais fáceis, e aí elas começam a fluir. O nosso bebê, ele precisa estar tranquilo para dormir. E um bebê estressado, irritado, que perdeu a janela de sono, ele não vai ter um sono de qualidade. Então, quando a gente pensa em janela de sono, a gente tem que entender que é o tempo que o bebê consegue permanecer acordado sem que ele fique irritado. E esse tempo, ele é dado pela adenosina. Como eu expliquei para vocês, a adenosina, ela vai ser ali uma substância produzida depois de a gente ter gastado energia. Ou seja, o bebezinho, para respirar, para ficar vivo, tranquilo, fazer digestão, mamar, fazer as atividades dele, tudo que o bebezinho faz, que nós fazemos, nós gastamos energia. Na medicina, aqui na fisiologia, nós chamamos essa energia de ATP. Esse ATP, ele é usado pelo nosso corpinho para fazer todas as atividades, inclusive respirar, sobreviver, existir, tá? Então, o bebezinho de um dia gasta energia? Gasta. O seu bebezinho de um dia também gasta ali tranquilamente os ATPs dele. E é o fruto desse ATP, do gasto desse ATP, que gera a nossa adenosina. Essa adenosina é o fruto desse gasto de energia. Então, ela vai se acumulando no corpo do seu bebê. E quando ela chega lá em cima, o seu bebê fica com a pressão de sono aumentada, ou seja, com a vontade de dormir, com o desejo de dormir aumentado. E é por isso que ele tem o sono e precisa fazer a soneca, para ir eliminando essa adenosina. Esse é o mecanismo de sono do dia, que é diferente do sono da noite. É por isso, inclusive, que o seu bebê não confunde o que é dia e o que é noite por causa de onde está a soneca, se é claro, se é escuro. Então, o seu bebê gastou energia, ele produziu adenosina, e essa adenosina se acumulou no corpinho dele, e fez aumentar a pressão de sono, a vontade de dormir. Quando o seu bebê chega ali, naquela vontade de dormir, naquele desejo de dormir, está se encerrando a janela de sono dele. Ou seja, o tempo que ele poderia ficar acordado sem ficar irritado. E esse conceito é muito importante, porque é com esse conceito principal que nós vamos acabar com essa brigalhada toda para dormir. Quando você tem um bebê que está com a adenosina lá em cima, com a pressão de sono lá em cima, e você perde todos os sinais que ele te deu, que essa pressão tá lá em cima, o que acontece com esse bebê? Ele começa a ficar estressado. E quando ele fica estressado, o corpinho dele que teria que descansar, teria que dormir, o que acontece? Libera o cortisol, que é um hormônio que estressa a gente. É o hormônio da fuga. É um hormônio que nos mantém despertos, vivos, acordados. Ou seja, se o seu bebê, que estava com a vontade de dormir lá em cima, desejo de dormir lá em cima, libera um hormônio que atrapalha essa vontade de dormir, que inibe esse processo do sono, que bloqueia esse sono, o que acontece com a soneca? Ou ela não acontece, ou o seu bebê briga, luta o tempo inteiro contra o sono, ou quando ele é vencido pelo cansaço, que ele consegue dormir, que ele desmorona ali e dorme, ele acorda quanto tempo depois? 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou seja, esse processo de bloquear o mecanismo do sono, bloqueio do mecanismo biológico de sono, esse processo faz o bebê ficar estressado, brigão e acaba com as sonecas do bebê. E o que acontece no período noturno? O mesmo processo, só que não mais envolvendo a adenosina. O que acontece? O bebê está estressado, o bebê ficou irritado, a adenosina dele tinha subido, ele não conseguiu tirar uma soneca de qualidade, ele não conseguiu ficar bem e o cortisol foi lá para cima. E aquele sono foi se acumulando e o bebê foi ficando mais estressado, fez aquele sono fragmentado o dia todo e quando ele vai dormir à noite, por mais que você faça o ritual e ele dê uma relaxadinha, o que acontece? O cortisol está lá em cima ainda. E aí o que seu bebê faz? Ele inicia o sono noturno
e ele acorda de hora em hora até lá quase de meia-noite, 1h da manhã. Esse bloqueio, ele acontece por causa desse mecanismo que eu expliquei para vocês agora. Então, meus amores, qual que é o segredo mágico, principal de todos, para a gente acabar com as brigas para dormir? É que a gente entenda e respeite a janela de sono do nosso bebê.